Muito bem. Então, vamos prosseguir aqui com o método de Gauss-Jordan. Então, adicionamos esse nome aqui, Jordan. A gente viu o método de Gauss, eliminação de Gauss, para chegar numa matriz na forma escalonada, né? A gente começa com uma matriz, usa as operações válidas com as linhas até chegar na forma escalonada. Agora a gente vai fazer um pouco mais. Depois da forma escalonada, a gente vai mexer um pouco mais nas linhas até chegar nessa forma chamada de forma reduzida por linha. Tá? Então tem essa forma reduzida por linha, que é uma forma mais simples. Na hora que a gente chegar na matriz, ela vai, às vezes, parecer uma matriz muito simples, como uma matriz de identidade. Só que exige um pouco mais de operações. Tá? Então, em certas situações, ela tem vantagem para a gente, que mesmo essas operações vão trazer a gente para uma forma bem mais simples de analisar o problema. Então, o que a gente vai fazer é isso. Eu vou mostrar para vocês primeiro com essa matriz, usar essa matriz de exemplo para chegar a fazer as operações e mostrar como que é a forma reduzida por linhas da matriz. Tá? Então, chamado forma reduzida por linhas ou linha reduzida. Tá? Então, vamos lá. Essa matriz aqui não está escalonada. Né? Ela não está escalonada. Né? Então, o primeiro elemento não nulo da linha aqui é o 3. Né? Essa linha aqui tem elementos não nulos e a gente precisa usar um deles de pivô. Eu vou usar o 3. Então, eu vou prosseguir com as contas até chegar na forma escalonada. Tá? E depois eu vou prosseguir com as contas e até chegar num formato chamado de forma reduzida por linhas. Tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer é a seguinte operação. Eu vou pegar a matriz e eu vou produzir um zero nessa posição, na linha 2. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a linha 2, subtraio 2/3 da linha 1, para que eu produza um zero nessa posição aqui. E aí vai aparecer aqui nessa posição 2/3. Né? Então, ao fazer isso, eu tenho aqui 2/3 nessa posição. Como é que eu prossigo agora com escalonamento? Né? Eu gostaria de produzir um zero aqui abaixo dessa posição, certo? Então, essa coluna aqui só tem zeros. Né? Então, aqui eu tenho o meu pivô, primeiro da coluna 2, eu venho para cá, esse elemento aqui é zero, venho para cá, esse aqui tudo é zero, né? Esse aqui eu tenho elementos não nulos, e eu escolho um deles para ser o pivô, esse, e eu elimino esse daqui. Então, por exemplo, com a seguinte operação, eu pego a linha 3 e eu subtraio da linha 3, 3/2 da linha 2, isso vai produzir aqui um valor -1, que somado com esse vai produzir um zero nessa posição. Então vamos lá. Aí eu tenho ela aqui na forma escalonada, certo? Mas eu não vou parar aqui, né? Se fosse um método de Gauss, de eliminação de Gauss, eu pararia aqui. Essa daqui seria a forma escalonada da matriz. E tá bom, já é um formato apropriado para eu encontrar respostas de um sistema linear, por exemplo. Mas eu quero ir mais além disso. Eu quero prosseguir de tal forma que eu produza esses elementos aqui sejam uma unidade, e eu não consiga mais zerar ninguém. Né? Eu vou tentar zerar os elementos que estão acima do pivô também. Olha só. Então vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer é dividir essa linha aqui por 3, e essa linha aqui eu vou dividir, vou multiplicar por 3/2, tá? De tal forma que esses elementos aqui se transformem em 1. E eu obtenho essa matriz aqui. Como eu
dividi a primeira linha por 3, aqui ficou menos 1/3. E o que eu vou fazer é usar este pivô aqui para eliminar os elementos que estão acima dele, tá? Isso eu posso fazer agora com a seguinte operação. Eu pego a linha 1 que eu tenho aqui e eu somo 1/3 da linha 2, né? Isso vai afetar somente este elemento aqui da linha 1 e ele vai zerar. Ok. Então, essa é a forma mais simples que a gente pode obter usando essas operações que deixam a matriz equivalente por linhas, né? Então, as operações válidas são essas daqui, que você multiplica uma linha por um elemento não nulo. Eu posso trocar linhas de lugar e posso fazer essa operação que eu somo uma linha a um múltiplo de outra. Fazendo isso, essa forma aqui fica bastante simples, né? E ela é chamada de forma reduzida. Então, essa aqui é a forma reduzida por linhas, ou L reduzida, linha reduzida. Muito bem. Vamos colocar em palavras o que significa ter uma matriz na forma linha reduzida. Tá? Então, a gente diz que uma matriz está na forma reduzida por linha se ela é uma matriz escalonada, certo? Então, se ela está escalonada, e cujo primeiro elemento não nulo de cada linha, ok? Vale um elemento não nulo de cada linha, também é conhecido como pivô. Foi ele que você usou de pivô na hora da eliminação, tá? Então, a gente tem que fazer tem que transformar os pivôs para a unidade. Ok. E depois disso, além disso, então, em cada coluna do pivô, né, cada coluna que você tem um pivô, os outros elementos da coluna são nulos, ou seja, eles valem 0. Né? Então, um pivô não nulo elimina todo mundo que está abaixo dele e todo mundo que está acima dele. Tá? Aí você fala assim, bom, então eu só vou ter zeros e uns na matriz? Não necessariamente, porque nem toda coluna tem pivô, que está para eliminar tudo, tá? Que está abaixo e acima. Vamos ver um exemplo aqui. Eu vou fazer um exemplo de uma matriz onde a gente vai ter elementos valendo 1, valendo 0 e elementos não nulos. Tá? Eu vou trazê-la para essa forma reduzida por linha. Tá? Antes de fazer o exemplo, deixa eu comentar o seguinte. Por que a gente está se dando a esse trabalho todo de, além de fazer o escalonamento, prosseguir o escalonamento até chegar nessa forma mais simples? É porque ela fica muito interessante para a gente analisar os casos que podem ocorrer com sistemas lineares, com as situações que você está discutindo. Vamos supor que alguém tenha começado com uma matriz A que é escalonada. Tá? Então, que você quer escalonar. Então, pega uma matriz A, suponhamos assim. Vamos fazer uma matriz A, sei lá, 3×3. Tá? Vamos supor que é uma matriz 3×3. E que duas pessoas vão fazer escalonamento dela. O primeiro escolhe um certo pivô, encontra uma matriz B, 3×3, certo? Digamos que outra pessoa vai fazer a eliminação da mesma eliminação de Gauss, escalonar essa mesma matriz A, mas ela escolhe pivôs diferentes. Na hora de fazer a eliminação de Gauss, ela faz uma escolha diferente, que é permitido pelo método, e chegou numa matriz diferente, C, 3×3. Tá? Então, pode ser que, ao olhar essa matriz e essa daqui, você veja que os elementos são de aparência diferentes. Tá? Eles não são iguais, numericamente não são iguais. O que você vai ter, essas duas coisas aqui têm de acordo? É o número de linhas não nulas. Tá certo? Se você olhar o número de linhas não nulas na matriz B e o número de linhas não nulas na matriz C, o número de linhas não nulas vai ser
igual, tá? Não pode ser diferente, ok? Mas numericamente os valores podem estar diferentes, né? Então, isso aqui na forma escalonada. Então, ao escalonar, elas não precisam ser idênticas. Mas, se você prosseguiu com o processo com a do Gauss-Jordan, até trazer cada uma das matrizes B e C para a linha, para o formato linha reduzida, tá? Você vai chegar numa matriz, as duas pessoas fazendo métodos diferentes, mesmo que tenham escolhido pivôs diferentes nessa primeira parte, ao continuar o processo, elas chegam na mesma matriz no final, ok? Então, por exemplo, digamos que alguém tenha identificado aqui que ela tem 3 linhas não nulas. Né? Tanto aqui como aqui. Então, você tem 3 linhas não nulas depois de fazer escalonamento. Né? Ok? Então, depois de escalonado, a forma escalonada tem 3 linhas não nulas aqui e também tem que ser o mesmo número de linhas não nulas aqui. Tá? Senão alguma coisa aconteceu errado, alguma conta foi feita errada no processo. O que acontece? Se você sabe que elas têm 3 linhas não nulas, quando você terminar o processo de Gauss-Jordan e chegar na forma da matriz reduzida por linha, essa matriz reduzida por linha vai ser essa daqui. Vai ser necessariamente a matriz identidade. Não tem outra possibilidade. Tá? Então, veja, tem uma certa universalidade entre o número de linhas e o que você pode chegar aqui. Aí você fala, bom, mas a identidade é identidade. Dava para adivinhar que ia ser essa daí. Que outras coisas podem acontecer? Bom, é interessante se você, por exemplo, tiver uma situação que você tem 2 linhas não nulas. Troquei 2 linhas não nulas. O que pode ser D? O que pode acontecer com D? Ele tem que ser 0 aqui embaixo, né? Então, essa daqui é uma possibilidade, certo? Tá? Então, isso daqui é uma possibilidade, pode acontecer isso. Né? D pode ser assim, mas por que eu só tenho 2 linhas não nulas? Né? Meu escalonamento faz assim, certo? Eu tenho esse pivô e eu tenho esse pivô. Então, esse pivô que está aqui pode zerar todo mundo que está aqui em cima. Isso não proíbe que a matriz D tenha elementos não nulos aqui. Então, você pode ser que você tenha A e B aqui, certo? Então, se você chegar em matrizes que têm 2 linhas não nulas, aqui, ao trazer para a forma reduzida por linha, você vai chegar numa matriz que ou é assim, ou ainda pode ser assim. Pode ter 1 na primeira posição, pode ter 0 aqui, pode ter um elemento aqui, A, aqui, vou trazer os 1 para cá. 1 para cá, aqui é 0 necessariamente, 1 está aqui embaixo, como eu tenho 1 aqui é 0. Essa aqui é outra possibilidade, pode ser uma assim, ou uma assim, e que mais? Só essas duas, certo? Ou o 1 está aqui, nessa coluna e 0 aqui em cima, ou esse 1 está aqui e 0 aqui em cima. Né? Mas pode ter um elemento não nulo aqui. Então, ou a pessoa chega nessa ou nessa daqui. Tá? Então, essa é a parte interessante. Claro, que tem, a gente não esgota, né? Se você quiser esgotar todas as possibilidades, você ainda tem que considerar o caso em que o primeiro 1 não está aqui. Né? A gente pode começar assim. Né? Posso começar com 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Ok. Então, esse aqui é um terceiro caso. Tá? Então, você veja, isso dá uma, digamos assim, uma classificação para a gente nas possibilidades que podem aparecer aqui. Tá? Então,
Geometricamente, depois, essas situações que a gente está vendo aqui, que a gente vê com as matrizes, vão corresponder às situações geométricas que a gente vai interpretar. Tá? Isso daqui vai aparecer um pouco mais para frente no curso, ok? Muito bem. Então, para finalizar, deixa eu fazer um exemplo desse processo de Gauss-Jordan para uma matriz. Tá? Então, eu quero fazer mais um exemplo para ter certeza que ninguém se atrapalhe na hora de chegar na forma linha reduzida da matriz. Eu vou começar a pegar uma matriz que já está escalonada. Tá? Eu vou pegar assim, com 3 linhas, mas eu vou pôr várias colunas. Eu vou colocar assim. Então, imagina, então eu tenho 5 colunas. Eu vou pegar essa matriz aqui, 0, 0, aqui. Então, ela já está apresentada na forma escalonada. Tá? A questão é saber como terminar, passar dessa forma aqui para forma reduzida por linha. Okay? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar como ela está escalonada e os pivôs. Tá certo? Então, o pivô da primeira linha é esse, aqui na segunda linha, esse daqui na terceira linha. Pode ser que eu tivesse uma linha de zeros. Tá? Se a matriz tiver mais uma linha de zeros, daqui para frente ela vai ser sempre zero. Então, não faz diferença na conta. Ok? Bom, então tá aí. Essa daqui é a matriz e para eu transformar esses números em 1, eu vou dividir cada linha pela constante apropriada. Então, a linha 1, eu multiplico por meio. A linha 2, eu multiplico por 1/3. E a linha 3, eu multiplico por menos meio. Ok. Então, a matriz vai resultar nisto daqui. 1, meio, meio, 5 meios. Aqui, 0, 0, 1, menos 1, menos 2. 0, 0, 0, 1, menos 2. Ok? Bom, então vamos lá. Agora a gente começa do pivô que está nessa linha aqui, certo? O pivô que está mais baixo aqui na escada. E a gente vai usar ele para eliminar todo mundo aqui em cima. Tá? Então, eu vou fazer as operações assim. Eu vou pegar a linha 2 e eu vou a ela somar a linha 1, de tal forma a produzir um 0 nessa posição. Desculpa, a linha 1 não, a linha 3. O pivô está na linha 3 aqui, certo? Então, eu vou somar a linha 3 aqui. Da linha 1, eu vou pegar a linha 1 e eu vou subtrair metade da linha 3, certo? Para produzir um 0 nessa posição aqui. Como que vai ficar o resultado? Então, temos 1, aqui esse meio não vai mudar, aqui não vai modificar, aqui vai produzir um 0, né? Então, a última linha eu não vou modificar, então eu vou copiá-la aqui. E aqui, essa parte aqui eu não vou modificar nada. É aqui que vai mudar as coisas. Então, eu vou multiplicar por menos meio e somar na linha de cima. Então, vai produzir um 0 aqui. Aqui vai dar 5 meios menos meio vezes menos 2. Certo? Ok. Então, isso daqui vai dar 7 meios. 7 meios aqui.
Ok. Então, e aqui eu tenho somo 1, então aqui vai dar 0. E aqui vou somar esses dois, então aqui vai ficar menos 4. Ok. Vamos ver. Chegamos. Então ela está na forma... Observe que o escalonamento dela não muda, né? Ela tem o mesmo padrão de escalonamento, só que cada degrau agora tem um valor 1. Né? O pivô vale 1. Tá? Acima dos pivôs, todos os elementos valem 0. Ok? Então, esse daqui é o formato da matriz na sua forma linha reduzida, L reduzida. Muito bem. Então, esse é o exemplo. Tá? Próxima lição aqui, a gente vai falar de posto de matriz. Tá? Então, toda essa tecnologia que a gente está fazendo de linha reduzida, escalonamento, é importante para a gente conseguir olhar para um sistema linear em situação que a gente vai ter em geometria, em GA, vai apresentar para a gente muitos sistemas lineares, diversos tipos. E a gente tem que conseguir, então, classificar eles. Mais do que fazer a conta e saber a resposta da continha, ter a técnica, saber que tipo que a gente está, em que situação que a gente está caindo. E para isso vai ser muito importante contar o número de linhas não nulas que a gente tem no resultado da matriz na forma escalonada ou na L reduzida. Tá? Isso daí vai definir o que a gente chama de posto da matriz. Okay? Então, o posto da matriz é um número muito importante. Ele não muda quando a gente faz operações desse tipo aqui, L equivalente. A matriz tem o mesmo posto. Tá? É um número que fica preservado, mesmo que os elementos, mesmo que você bagunce a matriz toda e gere elementos não nulos em todos os lugares aqui, tá? O posto dela é o mesmo. Tá? Então, isso a gente vai fazer na lição 1.3, que é a próxima.